Nos ajude, Pai querido, ao estarmos nesses minutos, estudando a Tua Palavra, nos dê o entendimento claro, para que nós possamos entender o quão próximo está a volta do Seu amado Filho. É o que nós lhe pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos irmãos, desejo a todos a graça e a paz de Cristo. Antes de nós entrarmos para o nosso assunto de hoje, eu gostaria de ler para vocês uma declaração que está no livro de Romanos, capítulo 13, verso 11. Para aqueles que me conhecem, sabem que realmente esse é um dos textos prediletos que eu tenho, porque, queridos irmãos, esse texto ele vai além do tempo, ele vai além das eras. É um texto maravilhoso que eu gostaria de ler para vocês antes de nós avançarmos para a nossa atualidade profética de hoje. Romanos 13, verso 11. E então, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação agora está mais perto de nós do que quando cremos. Queridos irmãos, esse texto do apóstolo Paulo é um texto realmente confortador. E quando a gente olha para o tempo em que estamos vivendo, nós conseguimos perceber, queridos irmãos, que nós estamos realmente vivendo nos últimos dias. Nós estamos vendo que esse mês de setembro é um mês muito estranho, queridos irmãos. Muitos eventos estão se dando no nosso mundo. E recentemente realizou-se a Cimeira da ONU de 19 a 20 deste mês de setembro, e ela foi chamada como a Cimeira da Ambição. Acreditava-se ou esperava-se que nesta cimeira decisões importantes tinham que ser tomadas, mas infelizmente parece que até agora não há uma decisão específica para se dar resposta e encontrar solução para os assuntos das alterações climáticas. Lembrar também que está marcada já uma nova COP, que é a COP 28, que vai acontecer nos Emirados Árabes, particularmente em Dubai, né? Onde vai se realizar este encontro de 30 de novembro a 12 de dezembro. Bom, o que eles esperam que realmente possa vir a acontecer nesta COP? Segundo eles querem tomar decisões definitivas. E agora, queridos irmãos, coisas incríveis estão acontecendo exatamente nesse mês de setembro, tá? Nós vimos ali que nesse mês de setembro tivemos a inundação e o ciclone no Rio Grande do Sul, que aconteceu entre os dias 15 de setembro, né? E depois disso, nós temos outros eventos como o terremoto de Marrocos, o ciclone que aconteceu na Líbia. Meus queridos irmãos, muitas coisas estão acontecendo. Eu gostaria de ler aqui uma declaração do Espírito de Profecia para vocês. As guerras e o rumor de guerra, a destruição por fogo e inundação, dizem claramente que o tempo de angústia, que aumentará até o fim, está muito próximo. Não temos tempo a perder. O mundo está agitado com espírito de guerra. Bem, queridos irmãos, o que a pena da inspiração nos diz aqui deixa bem claro. Nós estamos vendo como as guerras e os rumores de guerra, a destruição pelo fogo, as inundações, de acordo com a serva do Senhor, nos mostra aqui claramente que tudo isso indica, né, que nós estamos muito próximo do fim. O tempo de angústia, do qual está descrita no livro de Daniel, capítulo 12, está prestes a irromper. Bom, nós vimos recentemente sobre o terremoto que aconteceu em Marrocos. Mas, queridos irmãos, olhem para esta notícia, Vatican News. O que diz aí? Terremoto no Marrocos. ONG alerta para risco de violência sexual e casamento esforçado. Aí diz: as operações de resgate das vítimas do terremoto ainda estão em andamento, com estatísticas oficiais indicando que o número de mortos
é de 3.000 cada ferido e 6.125 até o último resgate realizado em 16 de setembro. Foram identificadas vítimas em uma área montanhosa afetada com um deslizamento de terra graças ao uso de drones equipados com câmeras de vídeo. Queridos, o que nós estamos vendo, isso é difícil até de acreditar, meus queridos irmãos. Imaginem, queridos irmãos, no momento em que as pessoas estão preocupadas, chorando seus entes queridos, pensando o que fazer depois dessa tamanha destruição, deste terremoto com a magnitude de 6,8, que devastou completamente, quase que totalmente, esse país inteiro. Queridos, vocês percebem como o que Jesus havia dito em sua palavra, em Mateus capítulo 24, que o amor de muitos esfriaria nos últimos dias? Queridos, assim como foi nos dias de Noé, os homens estavam mais preocupados com o casamento. Como pode, queridos irmãos? Enquanto pessoas estão sofrendo, preocupadas para encontrar seus entes queridos para enterrar, os homens querem encontrar uma oportunidade para fazerem exploração sexual. Meus queridos, nosso mundo está no seu fim. Cristo precisa voltar logo para resolver essa situação. Continuando. Após o poderoso terremoto que atingiu Marrocos, centenas de mensagens surgiram nas redes sociais promovendo o casamento com meninas menores de idade. É isso mesmo que você ouviu, querido irmão. Eles estão preocupados. Ou seja, isso é violação sexual, queridos irmãos. Pedofilia. Condenado não só pelas leis humanas, mas pela lei de Deus, isto é condenado. Queridos, para onde nós estamos indo? Para onde estamos indo? Essa violência sexual, depois de um momento de tristeza, depois de um momento de destruição, os homens não estão pensando em outra coisa. Ao invés de usarem a misericórdia para ajudar crianças que ficaram órfãos de pai e mãe por conta dessa destruição. Queridos, Cristo precisa voltar logo. Após isso, nós então vimos que a Líbia também foi atingida por um terrível ciclone. Vemos aqui, ciclone deixa mais de 2.000 mortos, 1,2 mil desaparecidos na Líbia. Diz aqui o site de notícia, Jovem Pan News. Um ciclone deixou mais de 2.000 pessoas mortas e outras 1.200 desaparecidas na Líbia, informou o governo do país africano nesta segunda-feira, 11 de setembro, quando tudo isto aconteceu. De acordo com as autoridades locais, a cidade de Derna foi a mais atingida pelas chuvas torrenciais. Milhares de pessoas estão desaparecidas. Bairros inteiros desapareceram com seus moradores arrastados para o mar, afirmou o chefe do governo. Hein, queridos irmãos? Terrível foi este ciclone. Imaginem só, queridos irmãos, milhares de pessoas estão desaparecidas. Bairros inteiros desapareceram. Moradores foram varridos juntamente com o seu próprio bairro para o mar. Queridos, o que está acontecendo no nosso mundo? O site continua dizendo: a precipitação ultrapassou 400 milímetros por hora, um volume que não havia sido registrado nas últimas 4 décadas, nos últimos 40 anos, coisa que nunca aconteceu, este ciclone lá na Líbia. Queridos, o nosso mundo realmente está mostrando que Cristo está voltando. E nós, queridos, como povo de Deus, deveríamos estar identificando esses eventos. Outro evento, ciclone no Rio Grande do Sul. Queridos, antes de continuar com essa matéria, todos nós estamos cientes, estamos acompanhando as coisas que estão acontecendo aqui no Brasil, né?
O Rio Grande do Sul foi atingido por enchentes recentemente, houve muitas mortes. E seguido a essa enchente, foram mais uma vez, essa é uma notícia datada do dia 19 de setembro, queridos irmãos, ciclone no Rio Grande do Sul. Mais um morto é confirmado pelo governo e total de vítimas já chega a 49. Diz o site da G1. O total de desaparecidos, no entanto, não foi modificado e segue em 10. No momento, não há como afirmar se ela é uma das 10 pessoas que consta na lista de desaparecidos. Mais de 900 pessoas ficaram feridas e mais de 100 cidades registraram danos e transtornos com as chuvas provocadas pela passagem de um ciclone extratropical no início de setembro. As coisas estão tomando uma proporção muito, mas muito grande, que isso está começando a ficar fora de controle, porque não tem como os homens conseguirem controlar todas as questões. Agora, seguida a esse evento do ciclone no Rio Grande do Sul, a G1 ainda noticiou o seguinte: Cordeiro, isso é no Rio de Janeiro, é atingido por chuva de granizo. Tem áreas alagadas e famílias desoladas. Conforme vocês podem ver aqui, a notícia é datada do dia 15 de setembro. A cidade de Cordeiro, na região de Serra, no Rio, foi atingida por uma chuva de granizo na noite desta quinta-feira, 14. Moradores registraram o fenômeno e também os alagamentos pela cidade. 4 famílias ficaram desalojadas e tiveram que ser encaminhadas para casa de parentes. Queridos, conforme vocês podem ver aqui nas imagens, esta chuva de granizo, né, conhecido como chuvas de gelo, o tamanho desses granizos eram comparados como bolas de golfe. O que está realmente acontecendo no nosso mundo, queridos irmãos? Agora, a notícia da atualidade, coisas que estão acontecendo agora, recentemente, a partir dos dias 19 de setembro. Diz aí a Globo: calor extremo na maior parte do país pode afetar a saúde e deixar São Paulo 7 graus mais quente do que normal. Entenda tudo. Diz ali o site: todo o Brasil, à exceção de uma faixa do litoral do Nordeste, do Sudoeste e do Sul do Rio Grande do Sul, ficará acima dos 30 graus centígrados. Os modelos meteorológicos indicam que a onda de calor vai até domingo no sul e até a próxima terça-feira, dia 26, em boa parte do sudoeste. O que é que nós estamos vendo, queridos irmãos? Ondas de calor estão atingindo aqui o Brasil. As pessoas estão ficando angustiadas. Acompanhem esta reportagem. Mais um dia muito quente pelo Brasil, minha gente. No Rio de Janeiro, por exemplo, os termômetros bateram 38 graus. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu um alerta de perigo para a atuação de uma onda de calor nesta semana, em especial no interior do Brasil. A temperatura pode chegar a 45 graus em alguns lugares. Lembrando que nós estamos só em setembro ainda. Exatamente, Thaís. Boa noite para você, boa noite para todos que estão com a gente aqui no CNN Prime Time. O pessoal continua aqui na praia, a gente está falando ao vivo do Arpoador, praia de Ipanema, aqui atrás, lá ao fundo também a praia do Leblon, como você disse, né? O pessoal não quer voltar para casa, o dia foi muito quente, a praia ficou cheia, a temperatura chegou na casa dos 38 graus, a máxima, e a previsão é de mais calor, de acordo com esse alerta, né, divulgado aí pelo INMET, para até o dia 22, um alerta laranja. Queridos irmãos, vocês acabaram de ver? As pessoas, por causa do calor, estão ficando até a noite na praia, porque o calor é demais. Já não estão se importando se elas estarão correndo o risco de serem assaltadas por marginais, por bandidos, mas por causa do calor, elas estão preferindo ficar até a noite. Não querem sair da praia para voltarem para as suas casas. Queridos irmãos, as coisas estão ganhando proporções alarmantes
E tudo isso, nós sabemos para onde isso está nos levando. Ontem, enquanto nós estávamos preparando essa matéria, fui surpreendido por uma nova notícia. Enquanto outros eventos estão acontecendo, novas catástrofes estão aumentando cada vez mais. Diz aqui o site de notícia da Folha de São Paulo. Tornado deixa ao menos 10 mortos e provoca destruição no leste da China. Diz o site de notícias. Mais de 5.500 pessoas foram afetadas e 137 casas desabaram na passagem do tornado. Um tornado que atingiu o leste da China provocou 10 mortos e deixou várias pessoas gravemente feridas, informou a imprensa estatal nesta quarta-feira. Ontem à tarde, um tornado intenso foi registrado em Sunqian, na província de Jiangsu, provocando vítimas e danos materiais em algumas áreas, informou o canal estatal CCTV. Queridos irmãos, o que nós estamos vendo, amados, é nada mais do que os eventos que realmente estarão preparando para que, talvez, quem saiba, eu estou apenas chutando aqui, eu não tenho muita certeza, talvez quem saiba, nessa COP28 que está para acontecer em Dubai, talvez alguma coisa poderá sair, eu não sei, mas até agora não houve ainda decisões bem claras com relação às questões climáticas. Mas eu quero lembrar para vocês algumas declarações que foram proferidas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Brasil. Olha o que ele disse recentemente, no dia 22 de agosto, quando ele esteve presente lá numa das cimeiras da ONU. Lula fala em governação mundial ligada à ONU para resolver questão climática e forçar países a cumprirem regras. Bem, irmãos, pela fala do presidente Lula, deixa aqui bem claro que o objetivo aqui, as coisas não serão levadas no contexto da liberdade, das pessoas que querem fazer o que elas realmente querem. Notem as palavras que ele disse aqui. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta terça-feira 22, nesse caso do mês de agosto, em transmissão nas redes sociais, que o mundo crie uma governança global ligada à Organização das Nações Unidas e com poder de forçar países, por exemplo, a cumprir metas de combate ao aquecimento global. Queridos irmãos, o que é que o presidente brasileiro acabou de dizer aqui nessa sua declaração? Que o mundo está precisando de uma governança global, que pode então esforçar países para cumprir metas de combate ao aquecimento global. E qual é este órgão? Segundo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, deixa aqui bem claro que a ONU é o único órgão que está preparado, capacitado para esforçar as pessoas. Sequência. Atualmente, nenhum Estado ou organização internacional pode obrigar uma nação a cumprir ordens do direito internacional ou de tratados. Diz mais, se a ONU não tiver um poder de governança, a gente não resolve a questão climática, declarou. Então, a gente precisa ter uma governança mundial que em determinadas circunstâncias e caso decida e a gente seja obrigada a cumprir. Meus amados, tudo começa a indicar que realmente a ONU ela vai desempenhar um papel muito importante. E até porque, para aqueles que acompanham aqui o nosso canal, eu tenho uma gravação já de alguns anos atrás que eu havia apresentado e é nosso propósito, nós iremos atualizar de novo esse estudo, vamos falar um pouquinho mais sobre esse estudo aqui em nosso canal. E nós estamos vendo que, passo a passo, a ONU realmente vai e está desempenhando um papel muito importante com relação aos eventos proféticos.
Agora, para nós terminarmos, eu quero ler aqui para os irmãos algumas declarações do Espírito de Profecia, para nós podermos não compreender a importância de todos esses eventos climáticos e compreender o porquê da fala do presidente brasileiro. Acompanhe o que diz essa nota. Essas calamidades aumentarão mais e mais. Um desastre virá logo atrás de outro. E os que anulam a lei de Deus apontarão para os poucos que guardam o sábado do quarto mandamento como os que estão trazendo a ira sobre o mundo. Essa falsidade é o estratagema de Satanás para enredar os incautos. Bem, irmãos, essa declaração é mais do que suficiente, talvez eu nem iria comentar muito. E o que nós vemos aqui é que a serva do Senhor deixa bem claro que essas calamidades, o que é que vão acontecer, queridos irmãos? Elas vão diminuir? Não. Ela deixa aqui bem claro que essas calamidades aumentarão mais e mais. Um desastre virá logo após outro. E qual vai ser então o resultado final? Quem serão os responsáveis? Sim, os guardadores do sábado serão vistos como os que estão causando a ira de Deus. Por quê? Porque eles não estarão dispostos a cooperar com um sistema que quer se estabelecer, ou seja, a introdução do domingo é o que está por detrás de todas essas ações globais que estão sendo levantadas. Agora olhem para esta próxima declaração. Satanás dá sua interpretação aos eventos. E os homens pensam como ele quer que o façam, que as calamidades que enchem a terra constituem um resultado da transgressão do domingo. Tensionando aplacar a ira de Deus, esses homens influentes fazem leis. Fazendo o que, queridos irmãos? Fazem lei. Fazendo o que? Dando liberdade? Não. Fazem leis, impondo a observância do domingo. Meus irmãos, vocês se lembram das palavras que o presidente do Brasil disse? Que nós precisamos uma governança global capaz de estabelecer ordem, esforçando todos a obedecer. E o que os líderes mundiais estão clamando? Sobre a maneira de como resolver os assuntos climáticos? Um domingo climático precisa ser estabelecido. Queridos irmãos, existem muitos vídeos e em alguns de nossos vídeos nós temos falado sobre isso. Eles estão dizendo que a solução para as mudanças climáticas é que o mundo precisa descansar. Disse o Papa Francisco na sua primeira encíclica Laudato Si. E falando sobre a encíclica Laudato Si, queridos irmãos, no mês de outubro, no dia 4, o Papa Francisco, ele vai lançar o Laudato Si .2. Nós iremos falar um pouco sobre isso em próximas atualidades proféticas e vamos ver, queridos irmãos, como o cenário está sendo preparado. Diz aqui essa outra nota. Os homens exaltarão e imporão rigidamente leis que estarão em direita oposição à lei de Deus. Embora zeloso no impor seus próprios mandamentos, volverão costas a um claro assim, diz o Senhor. Meus queridos irmãos, percebam aqui diz claramente que os homens exaltarão e farão o quê? Imporão rigidamente. Significa dizer, queridos irmãos, que eles não estão para brincadeira. Eles não estão para brincadeira. As leis serão impostas rigidamente. Eu quero lembrar vocês, para aqueles que vivenciaram, eu não sei se alguém se alegrou com a época da pandemia, como tudo ocorreu, queridos irmãos. No tempo da pandemia 19, né? Aqui mesmo no Brasil, acompanhamos de pessoas que foram levadas presas. Houve leis rígidas. E o que estamos vendo aqui? Aqui diz que homens exaltarão e imporão rígidas leis, que estarão em direta oposição à lei de Deus. Embora zelosa por impor seus próprios mandamentos, violarão um claro assim, diz o Senhor. Exaltando um dia de repouso espúrio, procurarão forçar os homens a desonrar a lei de Jeová.
a transcrição de seu caráter. Embora inocente de qualquer mal, os servos de Deus sendo entregues à humilhação e afronta nas mãos dos que, inspirado por Satanás, estão cheios de inveja e fanatismo religioso. Meus queridos irmãos, nós estamos nos aproximando desse tempo. E esses eventos estão claramente acontecendo, queridos, para dizer para você e eu que Jesus está voltando. Brevemente Cristo voltará. E nós estamos vendo a cada dia que passa as alterações climáticas, os eventos estão se avolumando. Agora, para terminarmos, eu gostaria de ler esta última declaração, que diz: as calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são portentosos, pronunciam a proximidade de acontecimentos de maior importância. As forças do mal estão se arregimentando e consolidando-se. Elas estão se robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Queridos irmãos, nós estamos vendo as nações se arregimentando, se unindo, se consolidando nos seus propósitos. Queridos, os acontecimentos finais estão sendo cada vez mais rápidos. Mas a questão que se impõe aqui, queridos irmãos, não é simplesmente olharmos para os eventos. A questão que devemos nos colocar aqui é: estamos nós nos preparando para esses eventos? Será que nós estamos, tal como o apóstolo Paulo nos mostrou aqui no livro de Romanos, será que nós estamos realmente compreendendo e discernindo o tempo que está diante de nós? Estamos nós nos apercebendo dos eventos? Ou estamos nós na condição dos líderes judaicos naquela época, que familiarizado com as profecias, mas quando chegou o cumprimento do nascimento do Messias, não se aperceberam? Que cada um de nós possa vigiar e orar. Dizia Jesus naquela última noite no jardim do Getsemane: a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Portanto, vigiai e orai. Que o Senhor nos abençoe. Até o nosso próximo encontro para mais uma atualidade profética.